Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Português em Detalhes. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os gêneros textuais. Muitas pessoas ainda confundem a noção de gênero com a noção de tipologia textual. É por esse motivo que algumas pessoas acabam errando questões na hora da prova. Para que você não cometa esses mesmos erros, fique conosco até o final da aula. O conteúdo de gêneros textuais é estudado com o conteúdo de tipologia textual. Então, se você não assistiu ainda a nossa aula de tipologia textual, pode clicar no link que eu vou deixar na descrição. Por que o conteúdo de hoje é tão importante para a prova do Enem? Nós costumamos elencar alguns conteúdos primordiais para que você vá fazer a prova com esses conteúdos em mente. Então, como eu já falei na aula passada, a prova do Enem é baseada em textos e cada texto ele é formado por uma tipologia. E dessa tipologia, nós podemos ter vários gêneros textuais. Então, você vai compreender a noção de tipologia, estudada na aula passada, e vai compreender a noção de gênero, que é o que nós vamos ver hoje. Assim, você vai olhar para um texto, já não somente com as informações que estão em sua superfície, mas toda a teoria textual vai te ajudar também a resolver as questões. Para evidenciar isso que eu falei, eu trouxe aqui para vocês um quadro que mostra a competência e a habilidade que fala exatamente sobre esses assuntos. Competência de área 6. Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. Então, dentro dos gêneros textuais, nós vamos ver todo esse processo de um texto, quando ele tem o objetivo de informar, quando é que essa comunicação tem outros objetivos, e aí a habilidade 18. Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. Então, nós temos expressamente aqui a questão do gênero e da tipologia textual. Na aula de tipologia, nós vimos a diferença básica entre tipologia e gênero textual. Nós falamos que a tipologia está ligada a uma estrutura, a um objetivo, e o gênero textual ele está ligado à função social daquele texto. Esses gêneros podem ser orais ou escritos, e como eu falei, eles se modificam ao longo do tempo. Por exemplo, antigamente, quando alguém queria desabafar, contar sobre a sua vida, como foi o seu dia, era utilizado um gênero chamado diário. Então a pessoa escrevia lá a data, começava querido diário, ia contando o que aconteceu no seu dia, suas aventuras, o que foi ruim, o que foi bom. Com o tempo, esse gênero foi se perdendo e ele foi substituído por um gênero que é o blog, que já caiu inclusive muitas vezes na prova do Enem. Então no blog você também poderia contar o seu dia a dia. Esse blog foi evoluindo e além de contar o seu dia a dia, você também poderia colocar fotos. Houve um tempo em que esse blog se transformou em vlog e assim outros gêneros foram surgindo. Hoje, por exemplo, quando a pessoa quer contar a trajetória do seu dia a dia ou algum fato que aconteceu, dificilmente ela vai recorrer ao diário. O que nós temos então hoje, que nós observamos? Muitas pessoas desabafam nos status do WhatsApp, no Facebook, na internet, em qualquer gênero lá na internet. Então, esse diário, a sua função que anteriormente era mais utilizada, essa função foi se perdendo. Socialmente, os indivíduos sentem a necessidade de interação. E essa interação é feita por meio dos gêneros textuais, que tem vários objetivos: emocionar, convencer, persuadir, entreter. E para cada objetivo, nós vamos ter um propósito comunicativo que pode variar de acordo com a situação. Existem gêneros mais estáveis que possuem um certo formalismo, que é o caso de documentos oficiais. Então, esses gêneros, embora não sejam imutáveis, mas eles possuem uma estrutura pré-determinada, a declaração, o ofício. E existem gêneros que são mais instáveis, eles podem mudar totalmente sua estrutura e o seu grau de formalidade. Eu trouxe como exemplo dessa afirmação um texto que viralizou na internet, feito por uma criança. Diz o seguinte: senhores pais, amanhã não vai ter aula porque pode ser feriado. Assinado tia Paulinha. É verdade esse bilhete. Então, para essa criança,
a ideia, a noção de função social de gênero foi compreendida, porque ela entendeu que para dar um certo recado aos pais, para passar uma informação aos pais, a professora utilizava o bilhete. Então, a criança utilizou o mesmo gênero textual para comunicar. E aí, por meio da linguagem utilizada, a criança foi descoberta, que na verdade o bilhete não era da professora. Mas o que está em questão aqui é justamente essa função social de a criança compreender que a informação passada da escola para a família seria por meio do bilhete. Vamos ver as características gerais dos gêneros textuais. Os gêneros textuais cumprem uma função social específica, foi o que eu falei. Cada gênero tem um objetivo. Alguns gêneros vão servir para informar, outros gêneros vão servir para persuadir, e vários gêneros com diversas características, com diversas funções sociais. Então, quando você pensa, por exemplo, eu preciso comunicar determinada coisa, que gênero eu vou usar? Eu posso usar a notícia, dependendo do meu objetivo. Eu posso usar um bilhete, dependendo do meu objetivo. Esses gêneros sofrem modificações ao longo do tempo, que foi o que também nós falamos no início da aula. A sociedade vai mudando e surge a necessidade de outros gêneros. Por exemplo, a conversa de WhatsApp. Há um tempo esse gênero não existia. E os gêneros que vão surgindo, por exemplo, o hipertexto, que antes dos meios tecnológicos era um gênero que não existia da forma como existe hoje, o blog e vários gêneros que surgem a cada dia. Um gênero também que antes não aparecia é o gênero meme, inclusive já caiu na prova do Enem. E esses gêneros vão então atendendo às necessidades sociais de comunicação. Há uma característica muito importante, eu quero que você anote essa característica agora, que é a intergenericidade. Isso ocorre quando eu tenho um gênero com a forma de outro, um gênero que se une a outro para cumprir um determinado propósito comunicativo. Além dessa intergenericidade, nós vamos ter a heterogeneidade de tipos e sequências textuais. Por que eu estou falando de tipo textual com gênero textual? Eu posso ter um determinado gênero textual e nesse gênero eu posso ter a presença de vários tipos. Eu posso ter dentro desse gênero a narração e a descrição. Eu posso ter dentro do mesmo gênero outras tipologias como dissertação e injunção. Então eu tenho ali um gênero que pode ser formado por várias tipologias. E essa heterogeneidade de tipos é o que nós vimos na nossa aula 1 de tipologia textual, que é justamente essa possibilidade de uma tipologia aparecer com outra tipologia. A expressão tipologia também pode ser chamada sequência textual ou organização discursiva. Algumas questões pedem organização discursiva. Como característica também dos gêneros, nós temos um meio de transmissão. Se o meio, como eu disse, o meio de veiculação é a internet, se o meio é a voz, se o meio é o papel, dependendo da situação, qual é o meio, se é um jornal. Então, existem vários meios de veiculação. E também o papel dos interlocutores. Em alguns gêneros, nós vamos ter o foco no receptor da mensagem. Em alguns gêneros, o nosso foco vai ser no emissor. E essa análise toda vai ser feita pelas funções da linguagem. Além disso, nós vamos ter também o contexto situacional. Em que contexto eu vou utilizar determinados gêneros? Vamos ver um exemplo de intergenericidade. Receita do amor, ingredientes. 4 xícaras de carinho, 2 xícaras de atenção, 2 colheres de suspiros, 8 pedaços de saudades, 3 colheres de respeito, amor, sorrisos bobos, pimenta e ciúmes a gosto. Quando nós olhamos a forma composicional deste texto, nós vamos pensar automaticamente no gênero textual, que é o gênero receita. Então, nós temos aqui os ingredientes e o modo de preparo. E, além disso, nós também temos as características da tipologia injuntiva. Nós vamos ver os verbos no modo imperativo. Os gêneros textuais possuem uma função social. Então, na receita, nós temos o objetivo de explicar o modo de preparo de determinada coisa. Aqui, nós não temos um texto que tem por finalidade ensinar alguém a preparar alguma coisa, mas eu tenho um poema que foi colocado, que foi feito em forma de receita.
mas o objetivo não é do gênero receita. Nós temos então um poema. Essa intergenericidade é justamente a característica de um gênero atuar com outro gênero. Um gênero textual pode ter em sua estrutura várias tipologias, que é o caso da heterogeneidade tipológica. Vamos olhar este gênero. Troco a esposa, 25, 45 anos, cozinha, varre, passa, excelente estado. Esposa procura, família que valorize, entenda necessidades e ajude a limpar a casa. Então depois nós temos aqui alguns elementos para fazer parte da experiência televisiva que está mudando o mundo inteiro. Neste gênero, nós temos a presença de várias tipologias. Nós temos a presença da descrição, aqui nas características da esposa, 25 anos, cozinha, varre, passa, excelente estado. Nós temos ainda a presença dessa sequência descritiva em esposa procura família. Como é essa família? Uma família que valorize, uma família que entenda as necessidades e também ajude a limpar a casa. Então, neste trecho, nós vamos ter a presença da sequência descritiva. Além da sequência descritiva, nós vamos ver também aqui neste texto características da sequência textual da tipologia injuntiva por meio dos verbos no imperativo. Então, nós temos aqui participe, a forma no imperativo. Nós temos ainda aqui abstenha-se como característica da tipologia injuntiva. Então, nós já vimos que no mesmo gênero nós podemos ter a descrição, temos também a injunção. Além disso, nós temos também a presença de características da dissertação, para fazer parte da experiência televisiva que está mudando o mundo inteiro. Ou seja, a ideia de que essa experiência aí, a ideia sendo exposta de que essa experiência está mudando o mundo. E você poderá se ver em Troca de Esposas todas as quartas-feiras às 22 horas. Então aqui no mesmo gênero, nós vamos ter a presença da tipologia injuntiva, da tipologia descritiva e da tipologia dissertativa. Então, assim como nós temos a intergenericidade, assim como vários gêneros podem coexistir, nós também temos várias tipologias que podem coexistir nesses gêneros. Então, percebam que eu posso ter um gênero e dentro desse gênero eu posso ter várias tipologias textuais, assim como eu posso ter uma tipologia textual que tem como exemplo vários gêneros. Se você ficou com alguma dúvida sobre esses conceitos gerais, pode deixar aqui nos comentários. Aproveite também para baixar o material de apoio e se você gostou desta aula, aproveite também para deixar o seu like.